Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estudar abscessos. Então vamos entender o que é um abscesso, mostrar tudo para vocês, os tipos, sintomas, o que pode causar um abscesso, será que pode matar? Será que é uma coisa simples, é comum? Então vamos com muita calma. Primeiro, o abscesso é um nome meio estranho. Abscesso, a gente não sabe se é uma coisa muito ruim, se não é, enfim. Mas é bastante comum, inclusive. Não é algo raro de acontecer. Então, o abscesso é o acúmulo de pus. Já vou explicar com mais detalhes o que é o pus, que a gente também tem bastante nojo, né? Não quero pus. Mas pus vocês vão entender que é algo importante no nosso sistema imunológico. Confinado, ou seja, está preso em um espaço, como se fosse um bolsão, dentro de algum tecido do nosso corpo. O mais comum, obviamente, é o cutâneo, esse que dá na pele. E ele fica ali, o pus vai sendo produzido, vocês já vão entender o que é, e ele vai se acumulando nesse bolsão do tecido, por exemplo, da nossa pele. E aí ele fica ali e fica aquele amarelão, começa a ter os sintomas típicos que eu já vou falar para vocês. Mas quando a gente fala de abscesso, é isso, fica essa bolha de inflamação ali, que pode dar na pele, pode dar em outros lugares do corpo também. Então, ele geralmente é causado por uma infecção bacteriana. E a principal espécie é o Staphylococcus aureus. É um tipo de bactéria, que inclusive ela está na nossa microbiota, mas muitas vezes ela pode, se ocorrer um desequilíbrio da nossa microbiota, ela vai atingir outros tecidos e ali ela começa a causar infecção. Tá? E essa infecção, então, pensa que é um processo infeccioso, isso é óbvio. Por que é um processo infeccioso? Porque tem que formar pus. O pus é um produto da defesa do nosso corpo. Então sempre quando tem uma felpinha, uma coisinha que fica aquele amarelinho saindo, aquilo ali significa que o teu corpo está agindo, destruindo, ou tentando destruir, por exemplo, aquelas bactérias, aquele corpo estranho, e as próprias células de defesa estão morrendo junto e forma essa cor meio amarelada, esverdeada. Mas calma, com muito detalhe aqui. Eu falei que geralmente é causado por bactérias. Pode ser parasitas, pode ser uma felpa, ou seja, esse abscesso, por mais que a grande maioria das pessoas acabam tendo por causa de bactéria, pode ser por outros meios também. Tá? Não só, pode ser fungo também, claro, pode ser, mas principalmente é uma ação bacteriana e o nosso corpo está ali fazendo a defesa, o papel dele que a gente espera que aconteça. Mas então, o que é o pus? Que a gente tanto fala, até botei amarelo ali, né, para tu não esquecer. O pus, pessoal, é algo bastante comum em infecções, obviamente, nessas aí. Por quê? Imagina que essa bactéria está aqui no teu tecido e, não pode ficar se multiplicando ali, isso é um invasor. Então o nosso corpo começa a mandar células de defesa, que são os glóbulos brancos, principalmente neste caso os neutrófilos, coloquei aqui os neutrófilos. E eles começam ali, eles fagocitam essas bactérias, matam as bactérias, se matam, tudo morre junto ali, mas cumpriu o seu papel porque matou as bactérias. E todo esse produto gera essa secreção amarela esverdeada. Mas pode ter outras cores dependendo do tipo de infecção, outras espécies de bactéria. Mas geralmente é amarela esverdeada e dá esse cheiro ruim. Por que o cheiro ruim? Gurizada, é óbvio. Aconteceu ali a morte da bactéria, a morte dessa célula, de restos de tecidos, e aí vai gerar um processo ali de cheiro ruim, como se fosse algo em decomposição, algo que tem que ser eliminado. Certo? Então por isso que tem esse cheiro ruim, mas obviamente nem todo pus vai ter um cheiro ruim, muito fedorento. Então sempre quando eu coloco esse asterisco aqui é porque não é todo tem, é 100% disso, não. Na ciência nem sempre é assim, certo? Então aqui vão ter glóbulos brancos, principalmente neutrófilos, bactérias mortas após a ação do sistema imunológico. Então se você está produzindo pus, significa que o teu sistema imunológico está agindo para aquele problema ali, certo? Muito bem. Quais são os tipos de abscesso? Então eu coloquei os principais, tem muitos outros. Tem outros tipos, obviamente, mas esses são os principais. O principal de todos é o cutâneo. Cutâneo que dá na pele. É o que a gente vê, pode dar nas costas, pode dar no braço, em outras regiões. O abscesso perianal, peri é em torno. Então é um abscesso que surge em torno do orifício anal ali, da musculatura. Peritonsilar, das tonsilas aqui atrás, na próxima garganta ali. Ou seja, peri na volta dessas estruturas. Pulmonar, nos pulmões. Amebiano, quando é causado pelo parasita ameba. Glândula de Bartolin, que é lá nos grandes lábios, né, no sistema genital feminino. Então esses são os principais, gurizada. Tá? Mas eu diria assim, professor, tem que saber algum... então o cutâneo e perianal são os mais comuns. É óbvio que essa aqui é uma aula, um vídeo sobre abscesso geral.
Eu poderia fazer um vídeo para cada um deles, porque pode, obviamente, alguns sintomas mudar, a manifestação clínica dos sintomas em si, inclusive até o diagnóstico vai mudar, mas geralmente os abscessos eles vão ter sintomas gerais. É claro que dependendo da região vão ter sintomas um pouco diferentes. No pulmão vai ser diferente do que na pele. No entanto, o cutâneo e perianal se torna muito semelhantes sintomas. Mas vamos lá. Primeiro, geral, sintomas gerais. Vão gerar dor, tá? Um calor local, um edema, um inchaço, ele vai aumentar, vai ficar vermelho, vai dar sensibilidade, vai dar hiperemia, que é quando aumenta muito a circulação ali, obviamente. Tudo isso é por... Porque o que está acontecendo? Olha que interessante, tem uma coisa ruim ali. Então os vasos sanguíneos vão liberar substâncias para eles dilatarem, para vir mais sangue, para mandar mais célula de defesa. Tudo isso acontece ali, então vai dar essa reação, tá? Esses são alguns dos sintomas. Ah, professor, se for no pulmão, se for em outra região, se for num órgão interno, no baço, em outra região, aí pode ser um pouco mais complicado. Porque internamente, pensa comigo, ou até se for na pele, tá? Mas aí é mais difícil. Mas internamente, imagina se rompe ali, e se essas bactérias que estão sendo combatidas pelo sistema imunológico caem na tua corrente sanguínea. Aí pode dar um grande problema. Por isso que a gente entra aqui no prognóstico. É muito difícil, embora possa acontecer, a remissão espontânea. O sujeito tem aqui um abscesso, de repente, não tem mais, depois de alguns dias, algumas semanas, ele some sozinho. Pode acontecer sim, mas é difícil. Tá? Agora, ele pode sofrer a ruptura espontânea e o pus sair sozinho, sem precisar de intervenção cirúrgica, porque a pele fica mais fininha, processo inflamatório. Pode formar fistulação, que é uma passagem para tecidos próximos. Então, o pus, aquela substância que está ali, ela pode ir para outros tecidos, fistulação. É como se fosse canaizinhos para outras regiões do teu corpo. Isso não é bom, tá? Então, isso é o prognóstico. Tá, beleza. Então, pode ter remissão espontânea, pode sofrer ruptura espontânea, só vai para fora, pode ir para outros órgãos e aí vem as complicações, tá? Se ele se rompe, ou por fistulação, um rompimento, e essa substância, o pus, junto com as bactérias que ainda não foram mortas ali, vão para tecidos próximos, pode dar um grande problema. Tá? Sangramento de vasos desgastados, porque imagina, aquilo está tudo inchado, tem muitos vasos sanguíneos ali que eles podem romper, claro, extravasar um pouco de sangue na região. Proliferação bacteriana, imagina se for para outros tecidos, para outros órgãos, passou, e as bactérias chegaram ali, aí pode dar bacteremia e sepse. Aí a sepse é muito grave, é muito, muito grave. A bacteremia é quando as bactérias caem, por exemplo, na corrente sanguínea. Estão lá no teu corpo. E aí se chega em estado sepse, aí está no corpo inteiro. Aí é muito grave. Ah, professor, eu tô com isso aqui. Será que eu vou ter? Não, professor, isso aqui é muito difícil acontecer, tá? Vamos com calma. Hoje a medicina está avançada, temos medicamentos para isso, o diagnóstico é fácil, é simples. No entanto, isso pode acontecer, principalmente se não tratar, ou se for uma região mais interna do corpo, tá? Então fiquem atentos a isso. Diagnóstico. Primeiro é clínico. Pessoal, isso aqui é um vídeo, tá? Que eu estou esclarecendo a visão biológica, o que é o pus, o que é um abscesso, tal. Mas para qualquer suspeita, qualquer sintoma, vocês têm que procurar um médico, certo? Um médico, a médica, para ele fazer o exame clínico. E no exame clínico, se for um cutâneo, ele já vai ver, isso aí é um abscesso. Mas ele pode confirmar com ultrassom, com tomografia, ressonância magnética, que são exames de imagem para ver a extensão, onde é que está, a localização. E aí ele vai e fala, não, é bom fazer essa cirurgia, fazer uma drenagem. É aí que vem o tratamento. Certo? O que é o tratamento? Primeiro, a principal é a cirurgia / drenagem. Tem gente que põe, alguns médicos, né, são drenos temporários que ficam durante um tempo tirando aquela substância. Pessoal, tem alguns vídeos, vocês pesquisarem bastante fortes até, que não é um pouquinho de pus que sai, é muito pus. É vários ml de pus. Não é que, tô com uma felpinha, sai uma coisinha amarelinha. Não, é muito mesmo. Aí, o interessante é não deixar chegar nesse nível. Tá? E aí, quando essa cirurgia, essa drenagem, você tira o pus, aquilo está muito tempo, aquela bolsa ali. Então pode ficar aquele espaço morto. Aí na literatura, estava lendo alguns artigos, tem gente que antigamente botava ali, preenchia com algum tecido médico ali e tal, né? Só que hoje se diz que não precisa preencher nada, a cicatrização vai acontecer porque ali pode proliferar novamente bactérias, tem uma infecção secundária pós cirurgia, então tem que tomar cuidado. É obviamente que os médicos, em alguns casos, eles vão receitar antibióticos para prevenir a disseminação, porque veja comigo, algumas pessoas podem falar, não, mas se é uma infecção bacteriana na pele, tá aqui, assim eu vou tomar antibiótico. Olha só, essa bactéria é uma bactéria resistente a antibióticos, tá? A grande maioria dos antibióticos, mas tudo bem, não é só por isso. Imagina que tem lá
um baita abscesso ali, pus, confinado, tudo. Só que cadê os vasos sanguíneos chegando ali? Então se tomar antibiótico, o antibiótico não chega na região. Certo? Ele fica na volta do abscesso, mas ele não consegue penetrar lá onde está a bactéria se proliferando. As células de defesa até vão, mas o antibiótico não vai chegar com eficiência. Então, normalmente, esse antibiótico é para prevenir a disseminação, para evitar, geralmente, a bacteremia e a sepse mesmo. Tá? Então, se rompe, pós-cirurgia e tal. Então, é uma forma de prevenir. Tá? E o médico vai receitar um antibiótico. Tá? E aí ele faz, muitas vezes, manda o tecido ali, o que foi removido, para análise microscópica para confirmar qual é a bactéria, para ver se é uma bactéria normal, se não é uma bactéria tão comum assim, para ver se tem ação de antibióticos, se não tem. E aí faz ali o diagnóstico, não, tá tudo ok. A grande maioria da pessoa tem abscesso, vai lá, faz a drenagem, tá pouco tempo depois cura. Claro que fica doendo ainda, fica naquele momento ali, durante um tempo ainda bem sensível, mas é algo que não devemos nos assustar. É claro que na biologia, na medicina, digamos assim, se fosse um probleminha que é pequeno, que é digamos que o abscesso é um problema comum, fácil de resolver, sem riscos à saúde. Mas se você não trata, se você enrola e tal, isso pode mais para frente, meses depois, semanas, meses depois, se transformar num grande problema. Por isso que a gente não por que a gente faz exame de sangue? Para ver lá colesterol, açúcar e tal. Porque se está com o açúcar um pouco elevado, você trata antes desse açúcar, daqui a 10, 20, 30 anos, tornar um grande problema. Pressão alta e todas as outras coisas. Por isso que a gente faz um check-up. Por isso que é muito importante, pessoal. Isso aqui que eu faço, essas aulas aqui, é a minha visão biológica. Tá? Eu não sou médico, não posso receitar medicamentos, fazer cirurgia. É a minha visão puramente biológica da coisa. Resistência bacteriana, o que é o pus. Vocês podem assistir, tem aula de sistema imunológico, a gente mostra ali com detalhes como é que forma o pus. Então é para você ter essa ideia. Eu acredito numa coisa básica, que a educação é o que transforma tudo. E a educação, a informação, é o que transforma também a qualidade de vida das pessoas e também a melhora na saúde da população. Se todo mundo souber o que é um abscesso, por exemplo, se todo mundo sabe que no início pode ir lá falar com o médico e tal, tem uma drenagenzinha simples de fazer, um procedimento médico simples de fazer, como hoje é a própria remoção do apêndice aqui, do intestino grosso, no final do intestino grosso. Antigamente isso era gravíssimo, hoje a medicina tem, mas se você não for no médico quando está com apendicite, temos aula disso também, ele pode romper, você pode morrer. Uma coisa que é simples, que todo momento de cirurgia de remoção do apêndice de várias idades das pessoas, remove, tudo bem. O médico, isso é cotidiano, isso é tranquilo, eu faço aqui até com o olho fechado, tranquilo. O cara faria, certo? Mas se você não conhece, se você não estudou, se você não entende aquele processo, você não sabe, não procura o médico, aquilo pode se tornar um grande problemão e sim pode matar. Por isso que eu sempre insisto, pessoal, a informação, o conhecimento, o estudo, valorizar a ciência, as universidades, melhorar as escolas desde a base, desde o pequenininho, aquele pequenininho aprender a perguntar, aprender a pensar, aprender a ter curiosidade, que na verdade eu acredito que a criança sempre tem curiosidade. Muitas vezes nós adultos bloqueamos a curiosidade das crianças. E a gente não deve deixá-las livres para pensar e buscar o conhecimento, porque só assim a gente terá um Brasil cada vez melhor, um mundo cada vez melhor, com conhecimento, com a informação, com a troca. Por isso que eu acredito muito nesses vídeos que eu faço explicando alguns termos. Tá? Porque professor, isso aqui é assunto de ensino médio? Não, isso aqui não vai cair no Enem, pode até cair indiretamente, tá? Mas não é conteúdo programático de ensino médio, o aluno tem que saber os tipos de abscesso que existe. Não, óbvio que não. No entanto, pode cair abscesso, aí ele puxa lá para um neutrófilo, fala o que é o pus, aí cai lá no ensino médio, sim, cai numa prova de vestibular e tal. No entanto, pessoal, todo mundo tinha que saber, essa informação tinha que chegar para todo mundo, é que nem ascaridíase, é que nem teníase, cisticercose, ou o que é gripe, resfriado, o que é uma vacina, como é que ela age, por que é importante eu me vacinar? Senão fica aquele monte de informações falsas e a nossa qualidade de vida, de saúde, de educação, tudo cai. Eu acredito nisso, por isso que eu faço isso com amor, moçada. Eu estou aqui com amor, sempre estudando a cada vez mais, porque biologia é uma coisa que se tu não estuda, tu te desatualiza, né? Cada vez sai mais ciência, cada vez sai mais pesquisas, mais artigos. A gente tem que estar sempre, é que nem um médico, né? Tem que estar sempre atualizando, porque senão se tu passa 20 anos sem estudar, quantos tratamentos mudaram, quantos medicamentos surgiram, né? Então a gente tem que estudar. E é isso, gurizada, um grande beijo para todos vocês, estudem sempre. Até mais.